pelo convite, né, para vir fazer essa aula inaugural. Eu tenho 2 avisos. Um deles é que eu falo rápido. O Glauco já acabou de me dizer que tem vários Spanish speakers aqui. Então, se houver assim alguma... Eu tento me controlar, mas às vezes eu não consigo. Então, se por acaso eu falar muito rápido, podem pedir para parar, para eu voltar e tal. Mas eu não posso responder perguntas. Fui proibida durante a palestra. Então, a gente pode... Porque senão, aparentemente, fica um certo silêncio enquanto alguém faz a pergunta. Então, talvez, se for possível deixar para o final, seria mais adequado. Bom, então assim, quando eu fui convidada para fazer essa palestra, por um viés pessoal e um pouco evidente, né, porque, bom, a gente é cheio de vieses, eu tive que repensar um pouquinho como apresentar para vocês, porque eu tenho muitos dados das áreas de ciências exatas e tecnológicas. E eu tenho poucos dados sobre as questões das biociências, né, na qual vocês estão inseridos. Mas assim, tem vários problemas que são comuns a essas duas áreas, essas 2 grandes áreas, e tem alguns problemas particulares das áreas de ciências exatas que eu também quero salientar. Mas assim, sempre que possível eu vou fazer dados das 2 grandes áreas para que vocês se sintam também, enfim, envolvidos nessa coisa. Bom, então eu pensei assim, vou trazer para vocês o primeiro diferença entre nós, tá? Então assim, aqui você tem uma foto da formatura da biologia da URGS desse ano. Então, o que vocês estão vendo aqui? Pedi para uma colega minha, que foi paraninfa dessa turma, a Fernanda, lá da Biologia da URGS. Essa foto aqui está mostrando para vocês 2 coisas. Uma delas, está cheio de gente. Vocês vão ver o contraste daqui a pouco com a física. A outra é o seguinte, não dá para contar assim, mas tem mais mulheres que homens, tá? Isso aqui, então, é o início da carreira de vocês, e esse é o início da minha carreira, tá? Então aqui estou eu, minha foto, eu queria mostrar que eu era jovem, né, nessa época, mas assim, faz bastante tempo, mas se eu colocasse uma foto desse ano da formatura da URGS, que eu não tinha, seria muito parecido. A gente tem assim, mais ou menos, todos os anos se formam entre 10 e 20 pessoas no máximo, incluindo licenciatura e bacharelado, e sempre tem poucas mulheres, tá? Então problema número 1, poucas pessoas. Tô falando aqui assim, ó, se eu olhar o percentual de pessoas que fazem carreiras de ciência e tecnologia, incluindo engenharias, eu tenho 2,2% dos brasileiros entre 25 e 34 anos. Isso é pouquíssimo comparado com o resto do mundo. E segundo, poucas mulheres, tá? Então assim, 2 problemas. Esse problema 1 aqui, apesar de aqui parecer bastante, não é. Porque comparado com o tamanho do Brasil, nós formamos poucas pessoas, inclusive na área de vocês. E problema 2, poucas mulheres no começo da carreira. Esse é um problema particular da física e das ciências exatas em geral. Problema 3 é o seguinte. Quando eu olho a evolução da carreira, o que vai acontecer? Aqui eu trago um dado para vocês, que é da física. Então, olhem esse dado aqui. Isso aqui é o percentual de homens que tem bolsa PIBIC e o de mulheres. Então, aqui depois, bolsa PIBIC, IC, mestrado, doutorado e PQ. O que a gente observa aqui? Na física, a bolsa PIBIC é aquela bolsa que é análoga à bolsa de C, iniciação científica, mas que mais pessoas que fazem licenciatura têm, né? O que a gente observa? Mais ou menos 30% a 40% das pessoas que têm essas bolsas são mulheres, tá? Vou para o mestrado, o percentual de mulheres cai para 20% mais ou menos. Então, nós perdemos mulheres daqui para cá. Doutorado, a gente perdeu mais mulheres. E quando eu olho quem tem bolsa de produtividade em pesquisa, todo mundo sabe o que é isso? Então, assim, quando eu olho quem tem essas bolsas, são professores em geral que fazem um projeto e ganham essas bolsas, eu tenho 15% de mulheres. Ou seja, claramente houve uma redução ao longo da carreira. Mas eu posso fazer um zoom nesses caras aqui e olhar como é que se distribuem dentro do CNPq. E esse efeito tesoura, que a gente chama, continua acontecendo. Ou seja, tem lá 15% com bolsa nível 2 do CNPq e somente 5% no nível 1A do CNPq. Então, o que eu quero dizer? Existe um efeito, que a gente chama de efeito tesoura, que varre as mulheres para fora da carreira à medida em que a carreira avança. Esse efeito aqui é um efeito absolutamente universal. Então, aqui eu comparo com a medicina, que representando aqui as áreas de bio, que era o dado que eu tinha mais facilmente acessível. O que a gente observa? Na medicina, apesar de ter mais mulheres que se formam nessa área, mais de metade dos formandos de medicina são mulheres atualmente no Brasil, elas são quase metade no nível 2
E no nível 1A, elas são a 20%. Então, assim, tem esse grave efeito que a gente chama de efeito tesoura, por causa dessa forma, dessa curva, que significa dizer que as mulheres vão perdendo espaço ao longo da carreira. E esse efeito aqui é tristemente universal, tá? Então, a gente chama isso aqui de efeito tesoura e eu quero discutir um pouquinho depois desse efeito. Aí tem um outro grande problema, que é o problema da falta de representatividade geral da ciência, tá? Então, de novo, aqui eu me desculpo, eu só tenho dados da física, porque eu trabalho com esse grupo de trabalho de gênero da nossa sociedade, e que recentemente fez um questionário sobre diversidade e inclusão, onde a gente conseguiu medir qual é o nível de diversidade da nossa sociedade, de quem respondeu aquilo ali. E notem assim, ó, então a nossa sociedade é feita majoritariamente por homens, né, pelo sexo masculino, quase a totalidade são brancos, alguns não quiseram responder ou se identificar, mas tem 5% de negros, tá? Que é uma percentual absurdamente baixa com relação à população brasileira autodeclarada negra. Orientação sexual, quase a totalidade se declara heterossexual. Eu não tenho dado da população brasileira que se declara heterossexual, mas eu tenho convicção de que esse dado aqui é muito maior do que o número de pessoas homossexuais, né, da população brasileira. Então, a nossa sociedade não é diversa em nenhum aspecto. Mas eu posso ir um pouco mais longe, e a gente publicou um artigo nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, onde a gente também mostra a questão da diversidade geográfica. E no Brasil, 80% dos membros da Academia Brasileira de Ciências titulares são da região sudeste, dos quais um quarto desses membros são da USP. Vocês são ótimos, eu concordo com isso, mas assim, vocês não são, assim, esse número aqui não representa, né, o que vocês são em termos de qualidade científica. Então, assim, e menos de 1% dos membros são do Nordeste. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a ciência é feita por homens, brancos, heterossexuais e do Sudeste. O que me torna um pouquinho mais absurdo de entender como é que vocês não resolveram o problema de alagamento de vocês, né? Porque está faltando homens brancos, heterossexuais do Sudeste que entendam um pouquinho de como que faz para resolver o problema de uma cidade, porque que não bloqueia cada chuva. Mas, bom, isso aqui é só para vocês, assim, eu só quero tocar nisso aqui dizendo assim, o problema da falta de representatividade é um problema muito grave e eu não tenho dados para tratar tudo isso aqui, eu só tenho esses poucos dados aqui, então eu não vou me deter nisso aqui nessa apresentação. Eu vou falar sobre os 3 problemas que eu comentei anteriormente, que são o fato de que pouca gente escolhe a área de ciências exatas e tecnológicas, o fato de que a minoria são mulheres no início da carreira, que concernem a minha área, não necessariamente a de vocês, e efeito tesoura, tá? Só que eu vou abordar algumas causas desses problemas aqui. Por que é um problema não ter diversidade? Porque poderia dizer, poxa, mas a ciência funciona tão bem, exceto aqui em São Paulo, porque não tem esse alagamento. Mas a ciência funciona, afinal de contas a gente desenvolve o mundo, tem, né, vários assim, exemplos fantásticos da ciência e tecnologia, mas por que é um problema não ter diversidade? Para que eu tenho que ter mais mulheres? E ações que eu tenho observado no Brasil para resolver o problema. Então, deixa eu falar das causas. A primeira causa, e aqui eu quero fazer uma causa mais ampla que a questão de gênero, que é a questão de ter poucas pessoas nas ciências, né? Que é a questão do desinteresse pela ciência. Como é que a gente identifica isso? Olha, tem mil maneiras, mas assim, é um total desprezo pelo conhecimento científico a gente ter atualmente um surto de sarampo, né, uma doença praticamente erradicada. Quer dizer, movimentos anti-vacinação que negam absolutamente todas as benfeitorias da vacina, que já estão, assim, sei lá, comprovado de 1000 maneiras. O negacionismo sobre mudanças climáticas, que nos leva, por exemplo, a ter um alagamento em São Paulo. Quer dizer, como é que a gente vai negar esse aumento de eventos extremos? É um total desprezo pelo conhecimento científico. A Terra plana, gente, a Terra plana, né? A Terra plana não dá para comentar. E aí eu gosto muito dessa charge aqui, ó, que diz assim, todo o esforço, né, dessa comunidade científica, a gente manda esses radares, esses satélites para o espaço, todo o desenvolvimento da internet, né, essa coisa que, poxa, isso aqui tudo, gente, assim, né, tem muitas e muitas teses, eu não sei nem estimar quantas, assim, muito conhecimento científico, e aí tem o carinha lá que resolve botar na internet que a Terra é plana, né? Então, quer dizer, o cara se usa
de todo um arsenal científico, de todo um conhecimento tecnológico, não reconhecendo que ele está usando todo esse conhecimento tecnológico, ele nega uma coisa evidente que a gente já sabe, sei lá, há bastante tempo, de que a Terra não é plana. E isso aqui a gente pode, assim, é bastante chocante entender que a sociedade, ela depende profundamente da tecnologia. A hora que eu acordo de manhã, eu escovo os dentes, ali tem tecnologia, tem ciência e tecnologia, e eles negam completamente uma grande parte que interessa. Então, assim, isso aqui para mim é bastante grave e transcende o problema de gênero, né? É uma coisa que acontece bastante. Falta de reconhecimento social é um outro problema. E aqui eu gosto de contar uma história pessoal que eu vivi quando eu era doutoranda na França. Eu cheguei num chá de fraldas, era um evento lá de uma menina que ia casar. Eu não conhecia ninguém, porque era uma amiga do meu namorado da época. E eu cheguei na festa e eu queria levantar um pouco algum assunto, né? Porque, assim, brasileiro eu gosto de falar. E daí eu cheguei na mesa, assim, e perguntei o que elas faziam, né? Tinha lá várias mulheres, o que vocês fazem? E aí cada uma foi dizendo, eu faço medicina, sei lá, eu faço direito, eu trabalho numa empresa. Aí uma menina disse assim, eu faço mestrado em luxo. Eu disse, interessante, mestrado em luxo. O que vocês estudam, né? Genuinamente interessada, porque me pareceu bastante impressionante. Aí ela me disse assim, a gente estuda carros de luxo, hotéis de luxo, aviões de luxo. Bom, e aí, passou, fez o tour na mesa, chegou na minha vez, e eu falei, eu faço um doutorado em física. E a menina do luxo me perguntou, para que serve isso? Aí tu te dá conta de que o mundo está virado de cabeça para baixo, né? Porque, assim, essa mesma menina que pega um avião, que vai vender uma joia rara lá, que tem um diamante, sei lá o quê, essa mesma menina que usa tecnologia o tempo inteiro, não reconhece que o que tem por trás é um arsenal de conhecimento científico, que a física faz parte e é um elemento essencial para aquilo ali. Bom, enfim, então, isso aqui é um problema grave. O segundo problema, que tem mais a ver daí com a minha área que a de vocês, eu acho, mas se bem que não, porque vocês vão ver que também inclui vocês, são os estereótipos de gênero. E eu gosto de apresentar esse trabalho aqui, uma pesquisa isso aqui foi um vídeo que viralizou na internet, pelo menos na minha rede social viralizou, que a gente tem esse grupo meio fechado, né, que a gente tem pro meu grupo viralizou, não sei no de vocês. Mas eles pediram na Inglaterra para crianças de 5, 6 anos desenharem 3 profissões. Era bombeiro, cirurgião e piloto de avião. Só que em inglês as palavras não têm gênero, né? Se eu peço em português, eu já estou dizendo, desenha um bombeiro, eu estou influenciando a criança a desenhar um homem, mas não em inglês. Aí eles pedem para desenhar essas profissões, e as crianças vão desenhando e vão dizendo, eu tenho aqui o João, sei lá quem, que é um bombeiro muito corajoso e tal. Aí, ao final dessa 1 hora de experimento, mais ou menos, eles chamam na sala de aula as profissionais, que é lá uma bombeira, uma pilota de avião e uma cirurgiã. E as crianças ficam chocadas. Elas dizem, uau, elas estão fantasiadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, isso aqui é um estudo qualitativo que nos faz perceber que as crianças, tão jovens quanto essas aqui, que devem ter lá 5, 6 anos, já associam profissões masculinas e profissões femininas. Significa dizer que a gente está fazendo alguma coisa antes dessa idade aqui para uma criança pensar que ser piloto é uma profissão de homem, ou que ser cirurgião é uma profissão de homem, né? Então, alguma coisa está acontecendo antes dessa etapa aqui. E nesse estudo aqui, 61 desenhos eram homens, 5 de mulheres. Então, assim, majoritariamente elas pensam que já tem alguma profissão associada a cada gênero. Bom, aí eu posso me perguntar, mas por que nessa idade já está assim? Aí, façam o seguinte experimento, é bem fácil. Coloquem no Google, meninas no laboratório, tá? Primeiro site que vai sair vai ser um site que tem um monte de jogos onde a menina tem que limpar. Entre elas, ela limpa o laboratório. Aí, é assim, o objetivo do jogo é o seguinte, o cientista terminou agora de fazer experiências no laboratório e fez uma grande bagunça, deixando tudo fora do lugar. Então, o seu objetivo é limpar o mais rápido possível. Tá. Aí tem uma menina loira de olho claro, né, que claro é o padrão brasileiro, né, assim, isso aqui é inglês, mas assim, é o padrão de mulheres que limpam, né, vocês podem entender. E as meninas de 2, 3 anos de idade, porque isso aqui é um jogo bem besta, assim, tu vai colocando na parede, vai limpando, então é para uma criança bem jovem isso aqui.
Então, a criança já entende bem cedo que se o lugar dela no laboratório é um lugar de limpeza. Não é mal limpar, né? Não estou dizendo que seja mal, mas assim, esse não é o único lugar dela. Então, a gente consegue entender que começam cedo os estereótipos. A gente pode se perguntar também, por exemplo, quais são a profissão das princesas da Disney, que também são princesas, bom, já falei princesa, já estou enviesada, mas das personagens da Disney, né? Que na verdade não tem profissão, elas vivem assim no mundo da fantasia, em geral esperando o seu príncipe encantado. Tem um monte de inimigas, tem aquela questão de mulher não gostar de mulher, enfim. Isso aqui está no imaginário de todas as crianças, ou de quase todas as crianças da nossa sociedade. Só que tudo isso são exemplos qualitativos, que culminam em estudos quantitativos, e eu vou contar só um para vocês, tem vários exemplos, mas isso aqui saiu na Science, em 2017. Eles fazem um experimento com crianças bem jovens, de 5 anos, isso aqui é nos Estados Unidos, onde aos 5 anos eles contam a história de uma pessoa muito, muito, muito inteligente, sem dizer o gênero da criatura, e perguntam ao final para a criança qual é o gênero dessa pessoa muito, muito, muito inteligente. Aos 5 anos, as meninas falam, é uma menina, associam ao seu próprio gênero. E os meninos falam, é um menino. Só que aos 7 anos de idade, quando eles repetem a experiência, as meninas associam uma pessoa inteligente a um menino. Ou seja, houve alguma coisa, que eu não estou querendo dizer que essa idade aqui de 6 anos seja crucial, porque pode depender de cultura, mas existe alguma coisa muito cedo que acontece, que faz com que as mulheres percam a autoestima. Nesse mesmo estudo aqui, eles perguntam também, conta a história de uma pessoa muito legal, muito legal, olha só, e aí todo mundo associa com uma menina. Ou seja, a gente acha que homens são inteligentes, mulheres são legais, né? Quer dizer que para os dois lados é ruim. E nesse estudo aqui, os autores comentam que, por exemplo, matemática é considerada uma área difícil, né? Desde pequenininha a gente escuta, matemática é difícil. Então, como é que uma menina que se considera burra vai seguir uma área difícil? Então, desde muito cedo, a gente começa a criar estereótipos que fazem com que as mulheres se excluam dessas carreiras por não se acharem capazes. Bem, mas eu quero comentar agora os causas do efeito tesoura, né, que é aquele efeito mais geral. E aqui eu vou trazer os que eu acho mais relevantes, tem vários outros, né? Um é o que a gente chama de os beliscões do dia a dia. Tá, esse termo aqui, ele surgiu não do nada, mas isso aqui foi feito um estudo, não isso aqui, tá? Estou dizendo só o termo, foi feito um estudo pela McKinsey, que é uma empresa de consultoria, onde eles estudam dentro do mundo corporativo quais são as razões, quer dizer, se é verdade, primeiro, que tem aquele mito, né, de que mulheres não estão na vida profissional porque elas não querem cuidar de filho e marido em casa. E eles perguntam para essas mulheres, são 400 mil pessoas dentro desse mundo da pesquisa deles, qual é a ambição dessas pessoas. E eles mostram que no começo da carreira, homens e mulheres têm quase a mesma ambição, mulher é até um pouco mais ambiciosa que os homens. Ao longo da carreira, todo mundo perde ambição, é normal, né? A gente começa a se colocar no seu lugar, bom, não é tão bom assim. Todo mundo perde a ambição, as mulheres despencam a sua ambição, mas eles perguntam por que elas perderam. Será que é por causa da maternidade? Será que é porque o marido? E a razão que elas declaram são os pequenos beliscões do dia a dia, que é na tradução livre, né? Mas que assim, são pequenos detalhes do ambiente profissional que fazem a mulher entender que o lugar não é para ela. E isso a gente pode transpor na nossa vida acadêmica, por exemplo, por essa campanha que nós aderimos, chamada hashtag Esse é meu professor. Não fomos nós que criamos, foi criada aqui em São Paulo, até onde eu sei, por um grupo da Mackenzie, um grupo de meninas da arquitetura, onde elas se reuniram e pegaram frases que os professores disseram em sala de aula. E aí colaram na parede para que os professores se dessem conta de que aquilo não era uma piada. A gente aderiu a essa campanha em 2016 e nós colocamos no nosso Facebook, nós obtivemos 200 frases em 48 horas e as frases eram aterrorizantes. Então aqui eu botei algumas, tá? Então assim, só para vocês terem uma ideia, mulher só entra na universidade para encontrar marido. Tá? Essa frase aqui, quando a gente pediu essas frases, a gente não pedia nome de professor, só pedíamos, porque a gente não pode, né? Assim, isso seria violar, enfim, eu não teria direito de fazer isso.
Mas várias pessoas na parte de observações falavam com muita... usaram o questionário como se fosse um momento de, enfim, né, falar o que elas estavam pensando. E essa frase aqui foi dita por um professor que me deu aula quando eu fiz, no começo da minha carreira, nem vou dizer quando, porque daí pode ser que identifique, mas no começo da minha carreira. E o interessante é o seguinte, na época eu dei risada. Então essa questão de dizer assim, eu nunca sofri machismo, na verdade tu muda a lente do óculos quando começa a perceber. Porque isso aqui, imagina uma menina que entra na universidade aos 16, 17 anos, tem lá 90% de colegas homens e escuta essa frase aqui, né? Quer dizer, tu tá lá para achar marido. Tá, assim, claro que tu pode não sentir nada, não perceber, porque tu tem uma autoestima muito... Pode ser que sim, mas esse tipo de beliscões do dia a dia te fazem entender que aquilo ali não é lugar para ti. Tem uma frase que não está aqui. Aqui, por exemplo, homem tem facilidade com a matemática, assim como nós, mulheres, temos em usar a máquina de lavar roupa. Professora mulher na URGS 2016. E aí tem várias pérolas, tá? Que eu não vou ler todas. Tem uma que não é da URGS, é da PUC, de Porto Alegre, onde o professor de Direito, ele diz assim, mulheres, assim como as leis, foram feitas para serem violadas. O cara não só é misógino, como tá formando pessoas que acham que leis têm que ser violadas. Então, isso não é um beliscão, né? Isso é um tapa na cara, isso aí é... Enfim, então só para vocês terem uma ideia de que, mesmo sem o preconceito explícito, se é que isso não é explícito, as mulheres vivem situações do dia a dia que as fazem entender que tem alguma coisa estranha ali, mesmo que elas não reconheçam. Aqui eu quero falar sobre viés inconsciente, que a gente até comentou ali na sala no café, que eu acho que é um ponto muito importante dessa questão do efeito tesoura, porque é um ponto que é aquela coisa que a gente tem dentro de nós, incrustado na nossa cultura, e que nem nós mesmos sabemos. Tá? Então, assim, eu posso dar literalmente diversos exemplos, mas eu vou trazer 2 que foram quantificados. Então, nesse estudo aqui, que apareceu na PNAS em 2012, eles enviam 127 currículos idênticos pela internet para concorrer a um posto de chefe de laboratório. Tá? É um posto que eu não sei se tem no Brasil, mas nos Estados Unidos tem. E eles pedem que os avaliadores avaliem essas criaturas, esses candidatos, segundo alguns critérios. E os avaliadores são mulheres e homens, e os currículos são absolutamente idênticos, exceto por uma variável, o nome do candidato. Então, a metade dos candidatos que eu não botei aqui chama Jennifer, e a metade chama John. Eles também evitaram nomes árabes, assim, para evitar alguns preconceitos de outra ordem. Mas, olhem que interessante, baseado no mesmo currículo, o John é mais competente que a Jennifer, só que são as barras de erro, então está acima das barras de erro. O John tem mais capacidade de mentoria, tem mais capacidade de orientação, isso aqui eu não me lembro, e o John ganharia 20% mais que a Jennifer. Eles disseram, dê um salário para eles. Então, baseado exatamente no mesmo currículo, as pessoas avaliam um homem e uma mulher de maneira diferente. Tá? Isso é, obviamente, uma quantitativa... eles quantificam uma coisa chamada unconscious bias, que é uma coisa que é muito difícil de combater. Depois tem um outro estudo que eu trouxe aqui, que eu achei bem interessante, porque são professores... Porque isso aqui também justifica um pouco por que ao longo da carreira as mulheres perdem espaço. Porque nos Estados Unidos, em geral, aqui no Brasil, eu não sei quanto que isso vale, mas nos Estados Unidos, em geral, os professores são avaliados pelos seus alunos e isso tem implicação na sua carreira. Então, isso é uma quantidade importante. E eles fizeram o seguinte experimento, eles deram uma aula virtual, 2 grupos separados, dentro de cada um, então tinha um professor dando aula, uma professora dando aula, só que dentro desse grupo aqui, tinha um grupo que acreditava que a mulher era uma mulher e outro que pensava que era um homem. E dentro desse grupo aqui, tinha pessoas que achavam que era um homem e que achavam que era uma mulher. E aí disseram depois das aulas que deem nota dos professores de vocês. Então, olhem que interessante. Quando as pessoas pensavam que o homem era um homem, a criatura tinha lá uma nota de 3,92 sobre 5. Só que quando esse homem pensava ser uma mulher, caía para 3,7 a nota dele. O mesmo homem. No caso da mulher, sabendo que era uma mulher de nota 4,7, ela era melhor que ele no absoluto já, frente aos alunos, mas quando eles pensavam que era um homem, a nota dela crescia. Então, assim, o fato de tu
saber que é um homem ou saber que é uma mulher muda a maneira como tu percebe a pessoa. Bom, e aí tem vários exemplos que eu, né, enfim, isso aqui é uma coisa que é bastante conhecida atualmente, não acontece só com gênero, acontece, a gente estava até conversando com raça, com posição geográfica, enfim, tem muitos estudos que falam sobre isso, mas eu quero terminar essa sessão aqui discutindo um pouquinho por que isso é um problema, por que ter pouca ciência, né? Nem falando sobre gênero ainda, mas por que ter pouca ciência é um problema? Aqui, de novo, eu me desculpo pela minha área, mas assim, o Brasil, se eu comparo quem trabalha em ciência e tecnologia na União Europeia, por exemplo, tem 5 vezes mais que no Brasil. Coreia do Sul tem 10 vezes mais que no Brasil. Qual é a conclusão disso? Assim, gente, o Brasil não produz nenhum chip que caiba no smartphone. O Brasil produz chip, lá em Porto Alegre tem uma empresa que produz chip de tamanho micro, que está muito, muito maior do que caiberia nisso aqui. Então, tudo que a gente compra, cada um tem seu smartphone, ou quase todo mundo tem smartphone, a gente importa. Significa dizer que o Brasil vende a matéria-prima e importa a tecnologia, né? De maneira bastante, assim, absurda, porque a gente poderia treinar pessoas para agregar valor na nossa matéria-prima. Aqui eu estou trazendo isso aqui é o Índice Global de Inovação, e notem que o Brasil está mal, mesmo com relação aos BRICS, né? Então, eu não estou nem comparando lá com a Suíça, porque seria talvez desleal. Estou sendo bem assim, tranquilo, comparando com a China, a Rússia, a África do Sul, Índia, a gente é o último. Então, assim, a gente não produz ciência, não produz tecnologia, não inova. Então, assim, é um grande problema não ter pessoas formadas em áreas de ciências. Então tá, então eu quero falar agora por que mais mulheres. Tá? E aí, tem várias razões. Eu vou dar uma razão bem geral, que educar mulheres transforma a sociedade. E eu vou dar 2 números, porque eu acho esse dado muito interessante, que assim, isso aqui é o número de anos que as mulheres estudam. Tá? Então, isso aqui é a taxa de natalidade média por mulher. Então, vamos ver aqui, ó. Em países, se a mulher estuda 0 anos, ou seja, ela não fez nem o primeiro ano do primário, elas têm, em média, entre 6 a 8 filhos por mulher. Se a mulher tem 12 anos de estudo, ou seja, acabam todo o ensino médio, essa taxa aqui cai entre 1 e 3%, 1 e 3 filhos por mulher. Eu acho que ninguém acharia bom essa taxa de natalidade aqui. Isso aqui é altamente não estável para um país. Então, assim, a correlação entre a educação feminina e a baixa de natalidade, a queda dessa taxa, é muito clara. Isso aqui é um gráfico que eu peguei desse banco de dados aqui, que é muito legal, tem muito dado legal. E eles vão bem além disso aqui, eles mostram, por exemplo, que a inserção das mulheres no mercado de trabalho também tem a mesma influência, a mesma ideia. Então aqui é taxa de fertilidade em função do percentual de mulheres que estão no mercado de trabalho. E, bom, tem uma coisa parecida. Mas, assim, de maneira bem ampla, educar mulheres transforma a sociedade. A segunda coisa que eu quero comentar é que muitas vezes a gente fala sobre a inserção de mulheres como uma questão de direitos humanos, que acho que seria bastante razoável e suficiente para acabar a discussão. Mas a gente está no mundo real e o mundo real exige argumentos um pouco mais elaborados que isso. E tem muita medida atualmente, essa de novo é o estudo da McKinsey, onde eles falam, esse aqui é um report que eles falam Delivering Through Diversity. Eles estudam não só diversidade de gênero, mas diversidade ética também. E eles fazem, de novo, isso aqui é no mundo empresarial, não é no mundo acadêmico, eles classificam as empresas por ordem de quão diversas elas são, e eles mostram que no quartil, então as mais diversas, têm maior probabilidade de serem lucrativas. Então, se as empresas hoje estão procurando diversificar seu quadro de funcionários, não somente porque eles acham que isso é bom e pega bem, mas porque existem medidas quantitativas de que isso é mais lucrativo. Aí tem vários mecanismos discutíveis, mas esse é o dado. E um detalhe importante é o seguinte, a equidade não pode estar só no chão de fábrica. A equidade tem que ser também na parte que coordena a empresa. Depois tem a questão da maior excelência. E aqui tem diversos exemplos também, que tem um argumento muito simples, que é assim, se eu tenho uma bolsa, digamos uma bolsa de iniciação científica, e eu olho para
para os 4 primeiros alunos que eu tenho na minha frente, a chance de eu pegar um aluno bom é bem menor do que se eu colocar no Facebook da URGS, da universidade, e fazer uma competição ampla. Ou seja, simplesmente numerologicamente, ter mais mulheres implica mais competição e provavelmente mais excelência. Então, esse argumento bastante numerológico. A segunda coisa é que a ciência deve resolver problemas diversos, né? Porque os problemas são diversos. Então, se a gente quer resolver problemas diversos, a gente tem que ter opiniões e visões diversas. Então, só quero dar 2 exemplos aqui, que estão discutidos nesses artigos aqui, que, por uma razão bastante impressionante, a ciência tem esse viés bastante masculino, porque ela é feita por homens brancos heterossexuais do Sudeste, no Brasil. Então, a ciência, eles recentemente tiraram do mercado, eles têm que tirar do mercado, medicamentos que fazem mal para mulheres pela razão mais louca do mundo, que eles não testaram em cobaias fêmeas. Né? Porque, afinal de contas, né, não tem nenhuma diferença. Então, assim, a questão é bastante impressionante pensar que a ciência é tão masculina que eles não se prestam a testar drogas em cobaias que têm um mecanismo biológico que pode mudar. Né? Então, por exemplo, teve bastante problema em remédios para o coração que tiveram que ser tirados do mercado porque fazem mal para mulheres. A outra questão é a pílula anticoncepcional. Isso aqui é um negócio que me impressiona bastante. Faz 60 anos que a gente tem uma pílula para nós. 60 anos. Eu entendo que tem diferenças biológicas, que né, a pílula da mulher tem 2, 3 dias, o homem tem lá um mês inteiro. Enfim, tem várias diferenças, eu entendo isso. Mas eu não entendo que faça 60 anos que as mulheres tomem hormônio e que agora seja, né, a gente saiba diversos efeitos colaterais disso aí, e que os homens terem uma pílula, tem uma pílula recente para os homens que não está sendo implementada porque tem efeitos colaterais. Né? Que são os mesmos que a gente sofreu a vida inteira. E para mulheres tem uma infinidade. Eu sei porque eu fui procurar, falei pro meu marido, eu não quero mais usar isso aqui, agora tu te vira. Ele falou, tá, mas o que eu vou fazer? Aí eu fui procurar, não tem. Não existe o que ele possa fazer. Tá, tem uma vasectomia, mas uma vasectomia é reversível, mas assim, nem sempre. Então assim, não existem métodos. Agora estão criando uns, mas não existem métodos. Tá, tem camisinha, mas assim, tô falando de métodos que não me atrapalhassem também, né? Então, é assim, não existem. É uma coisa impressionante. Tá? Então assim, a ciência, o prisma que a ciência acaba tendo, porque não tem diversidade, é evidente. Tá? Assim, tem vários exemplos que a gente poderia pensar, mas assim, de novo, não é porque a pessoa, vou só estudar o meu caso, não é, mas é porque tu é cheio de vieses inconscientes e tu acaba te fazendo perguntas que te interessem, é natural. Bom, e a outra coisa é a questão de que a gente pode estar onde a gente quiser, né? Então tem assim, por que mais mulheres? Porque eu acho que as mulheres realmente têm que poder estar onde elas quiserem. E isso não é o que acontece hoje em dia. Se as mulheres me dissessem, eu não quero ser física, eu não quero fazer engenharia, tá bom, né? Isso é uma questão que eu entendo perfeitamente. Mas com todos esses estereótipos que eu mostrei para vocês, eu não consigo acreditar que seja uma questão de querer, né? Uma questão de que a gente é educado para isso e acho que a gente tem que trabalhar essa questão. E deixa eu acabar toda essa questão falando de ações, e são coisas que eu acho que tem várias coisas sendo feitas atualmente, e eu quero falar algumas que eu conheço, não conheço todas, né? A primeira é essa ação do movimento He for She, Eles por Elas, que é um movimento da ONU Mulheres, onde as instituições que se aderem a esse movimento, elas, digamos assim, elas manifestam institucionalmente, primeiro, o problema existe, 2, eu vou me engajar a resolver o problema. Já é um passo. Na URGS nós aderimos a esse movimento. Não vou dizer que a coisa mudou da noite para o dia, mas pelo menos agora, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente pode dizer, olha, vocês aderiram ao movimento, vocês confessaram que vocês têm uma... Então, já tem algum material institucional que nos permite usar isso aqui. A outra coisa que a gente tem feito, isso aqui é um teatro que eu faço com a professora Márcia Barbosa, onde a gente fala a ciência como ela é. E aí tem que sou eu. Eu sou uma personagem que é a Carlota, e ao longo da peça a gente vai intercalando com uma peça e um stand-up, a gente vai falando sobre dados e tal. E é uma peça onde eu começo falando com a minha mãe, acho que eu não sei se é aqui, mas começo falando com a minha mãe,
que a minha mãe é uma pessoa super machista, aquela coisa, a Márcia é muito engraçada. O meu maior desafio é não rir dela em peça. Depois eu falo com o meu diretor de tese, que é essa pessoa aqui. Depois o meu colega de sala, enfim, daí a gente vai passando sobre as várias etapas da carreira da Carlota. É uma maneira de falar sobre isso de maneira bem, enfim, não pesada. Isso aqui é uma propaganda que tem a ver com a ciência, mais do que gênero. A gente trata de gênero, mas não muito. Isso aqui é um podcast que existe... A gente está na 10ª temporada do podcast. Chama-se Fronteira... Alguém escuta podcast aqui? Olha lá, tem bastante aqui. Porque é realmente eu sou muito viciada, não só no meu programa, mas eu escuto muito. Porque é uma coisa que tu pode fazer correndo, no trânsito, enfim. Né? Tu pode, não precisa... É o MP3, tu bota no ouvido e daí o mundo se abre, tem muita coisa legal. Esse também é muito legal, mas não é o único. Esse é um programa chamado Fronteiras da Ciência, onde nós... Aqui é a equipe, né? O Jefferson, o Jorge, o Marco e eu. E são fotos antigas, né? Ninguém bota foto atualizada, né? Engraçado isso. Todo mundo mantém suas fotos de 20 anos atrás. A minha tem só 5, tá? Mas esses aqui tá mais tempo. E esse grupo aqui, os 3 inventaram esse podcast faz 10 anos. Eu estou no 4º ano de projeto. E a gente entrevista pessoas sobre áreas mais diversas da ciência. E edita, e isso aqui é liberado na rádio da universidade, e depois se transforma num podcast. Então, se vocês escutam podcast, baixem esse, porque é muito bom. Eu aprendo muito. E eu já era fã do programa antes de ser participante da equipe. Bom, foram criados prêmios para mulheres. Então, acho que vocês devem conhecer o Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência. Tem para todas, tem acho que 4 ou 5 áreas, inclui as bios, tem inclusive 4 prêmios. Tem mulheres com menos de 10 anos de carreira, tem mulheres com a carreira bem estabelecida, então é um prêmio que já tem um certo nome no Brasil, né, e no mundo. A nossa sociedade criou o Prêmio Carolina Nemes para mulheres com carreira, acho que tem até 10 anos de doutorado. Esse ano, a SBPC já anunciou que vai criar o Prêmio Carolina Bore Ciência e Mulher. Notem que esse nome aparece várias vezes, né? Não sei, deve ter, enfim, algum fetiche. E eles não anunciaram ainda qual o perfil que eles vão trabalhar, mas já anunciaram que vão ter prêmios. E, bom, deve ter vários outros que eu não me lembro. Né? Então, já tem um movimento nessa área, nessa linha. Já houve vários editais, e principalmente daí, os que eu conheço na área de ciência e tecnologia. Houve um edital na época que existia o MCTI, que existia a Petrobras, que existia a Secretaria Pública para Mulheres. Houve um edital que depois foi replicado de maneira similar em 2018, que é para atrair meninos para ciências exatas e tecnológicas. Esse edital aqui foi o que deu início ao que eu coordeno hoje, eu vou comentar daqui a pouquinho. Tem também o mundo privado se envolve nessa área também. Então, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, ONU Mulheres, Fundo Elas, Instituto Unibanco, eles também têm projetos, vira e mexe, todo ano tem algum edital, que vocês até poderiam, acho que na área de ciências biológicas também poderia ser aplicado, é mais amplo que ciências exatas. Tem projetos de divulgação, por exemplo, o CNPq, né, tem projeto de divulgação das pioneiras ciência no Brasil. Tem várias coisas pipocando por aí. E esse aqui é o projeto que eu coordeno, Meninas na Ciência, que foi fruto de um edital do CNPq, por isso que eu acho interessante salientar que às vezes a gente precisa, assim, quando a gente pensa, tem alguma coisa meio latente na cabeça, né? Vamos fazer um projeto e tal, e um edital ajuda a sentar, a elaborar, a pensar, mesmo que não seja muito dinheiro, ajuda a dar um startup na coisa, e esse edital foi importante por isso. Esse projeto aqui tem o objetivo de atrair meninas e tentar reduzir o efeito tesoura. A gente era uma equipe bem grande quando tinha mais dinheiro, agora é pouco menor, mas não vou salientar detalhes aqui. O que a gente faz? Oficina de ciências nas escolas, tem várias oficinas de robótica, mudança climática, oficinas nas escolas e na URGS. A gente faz formação de professores nas redes públicas, não só sobre gênero, mas sobre ciência também. A gente leva as gurias para a universidade, então isso aqui é chamado Gurias Partiu URGS. É um projeto que é muito interessante, porque no primeiro ano do projeto, que foi 2016, essa edição que está fotografada aqui, essas meninas, elas estavam numa escola que fica a 2 quilômetros do Campos do Vale, que é onde eu trabalho. E elas não conheciam, eram 40 meninas que não conheciam ninguém de que tinha ido para a universidade. Então, assim, é um problema que transcende gênero, né? O Brasil é muito desigual. Então, assim, quando tu te dá conta dessa realidade, tu diz, bom,
se elas vão para a universidade e resolvem fazer literatura, eu já acho ótimo que elas entendam que existe a possibilidade, que existe uma instituição pública e gratuita onde elas podem estudar. Isso aqui é um projeto que a gente produz, que chama Lugar de Mulher. São vídeos que a gente produz em parceria com a URGS TV. No primeiro ano do projeto eram mulheres jovens há mais tempo, né, assim, que já estão com a carreira bem estabelecida. Depois a gente começou a entrevistar meninas mais jovens, doutorado e mestrado, depois ensino médio, depois mulheres trans. Enfim, é um projeto que a gente faz vídeos curtinhos de 5 a 6 minutos para criar a ideia de que existe um modelo, né, de que existem esses exemplos. A gente faz pesquisa, essa pesquisa aqui da Academia Brasileira de Ciências foi no âmbito desse projeto. E, bom, a gente tem alguns projetos mais locais também, de trabalhar em escolas, mas que eu não quero salientar detalhes, mas enfim, eu vou fechar daqui a pouco, senão falo muito. Então, resumo, né, aquela mensagem para levar para casa. Eu comentei 3 aspectos, que existem poucas pessoas formadas nessas áreas de ciências tecnológicas e exatas. Existem poucas também nas ciências biológicas, total na comparação com o Brasil. Entre essas, poucas são mulheres e tem um grave problema de efeito tesoura. Isso são aspectos que poderiam ser ditos, bom, não é um problema tão grave, mas sim é um problema, porque a gente acaba não produzindo, vendendo matéria-prima e não retornando valor agregado. E eu acho que eu tentei indicar para vocês que mais mulheres implica maior diversidade, melhor ciência, ciência mais eficaz. E bom, e aí eu realmente acho que ciência é essencial para desenvolver o Brasil. Na área de vocês, eu até esqueci de comentar, eu ia botar esse slide, mas eu esqueci, que existe, na área de vocês é até mais claro, eu acho, esse link aqui, porque, por exemplo, a gente produz hoje soja no Brasil, não porque a gente tem um bom clima para soja, mas porque houve desenvolvimento tecnológico na semente de soja que nos permitiu ser hoje a segunda maior potência de exportação disso aí. Então, assim, na área de biotecnologia, o Brasil é bem forte até. Tem pouca gente ainda, mas ainda é um país relativamente forte. Muito o que fazer, mas enfim, eu realmente acho que ciência é a parte essencial para desenvolver o Brasil. E com isso eu vou fechar, porque senão eu não paro de falar.